Mais uma vez agradecer a Cris pela presença. A gente está muito feliz com essa mostra. Como a Carla já falou no início, né? Assim, a gente mais do que a gente obviamente quer muito te homenagear, mas a gente também, mais do que isso, a gente quer encontrar o seu pensamento de montagem, né? E aí quando a gente assiste uma sessão como essa, né, em que os filmes são filmes que claramente se produzem, o pensamento dos filmes se produz muito fortemente na montagem, né? A gente pensa que o Vassourinha, um filme com esse material de arquivo, eu sei que você sabe também, um filme que tem uma montagem que nos puxa muito para olhar para a linguagem do filme, do cinema especificamente. Biblioteca Nacional, que é um filme que ele parte de uma proposta de um filme institucional, mas de certa maneira o Tonati se apropria, né, desse espaço para poder falar do livro, né, assim, desse livro como esse lugar potente, né, esse lugar da criação, da construção, né, do pensamento e da criação, né, especificamente. Então são filmes assim que a gente fica querendo muito te ouvir sobre isso, assim, né, até sobre para começar, acho que seria legal falar do Biblioteca Nacional, né? Sobre como que foi essa virada, assim, desse registro mais institucional para esse filme que nos conecta com o livro, assim. E acaba falando do próprio filme também, né? Assim, se cada livro é esse lugar, os filmes também são, né? Esse lugar de criação, de um embate, assim, do pensamento, né? Bom, boa noite. Obrigada mais uma vez ao Fórum Doc e a vocês aqui todos que a gente vai estabelecer essa conversa. Então, a Biblioteca Nacional foi um convite que o André recebeu da Secretaria do Audiovisual, que era um projeto que eles convidavam realizadores para desenvolverem filmes sobre... Era um projeto do Ministério da Cultura, né? De filmes sobre espaços institucionais brasileiros, né? E ele acabou, inclusive, criando um problema depois, porque o VEFOR cobrou a Secretaria do Audiovisual por que todos os filmes não tinham essa mesma qualidade, se todos receberam o mesmo orçamento, a mesma condição de realização. Virou um problema, assim. Mas o André, sempre que ele foi convidado para esse tipo de projeto, as pessoas, quando convidavam, já sabiam que tinham que deixar esse livre-arbítrio para ele, né? Porque senão ele não faria. Então, assim, as únicas prerrogativas que tinha no caso é que tinha que ter um depoimento do ministro e um depoimento do presidente da Biblioteca Nacional, que era Eduardo Portela. E que tem um instante, inclusive, do depoimento dele que a gente ria muito, né? Porque ele foi ministro na ditadura militar. E ele fala da coisa do livro, que as ditaduras não gostam de livro, ele faz todo... Assim, ele dá um depoimento que é interessante do ponto de vista histórico e tal, mas tem esse lado, e você percebe, assim, é visível que não tem uma sinceridade tão grande ali, né, naquele texto. Isso a gente até percebe, e isso deve ter sido, inclusive, a forma que o André filmou, porque ele sabia com quem estava falando ali, né. Mas, assim, esse filme tem uma equipe luxuosa, né, da fotografia do Mário Carneiro, o roteiro do Luiz Rosenberg Filho,
e a direção do André. Então, ele já parte assim de uma coisa que você sabe que você vai esperar alguma outra coisa além desse institucional ali, né? E assim, eu tinha muito material sempre, né, para trabalhar. Eu, assim, antes inclusive desse roteiro ficar pronto, tal, antes de que eram muitas conversas entre o André e o Rô, e a partir dos depoimentos, né, eu fui meio montando uma base das imagens da biblioteca, né? Então fui meio fazendo um esquenta ali comigo, né, com aquele material, com aquele espaço. E é tudo de uma beleza muito grande, né? É muito lindo. Imagina uma foto do Mário Carneiro, né? Isso eu acho uma coisa absolutamente luxuosa. E tinha um adendo luxuoso aí, que o Mário Carneiro ele tinha medo de altura. Então, se você chamasse ele para algum lugar, não chamasse ele para ir acima do segundo andar, que ele já não queria ir. Então, essas imagens que tem do alto foram filmadas pelo André. Que ele fazia essas loucuras, de subir no telhado de um prédio enorme, ficar lá sem nada, só assim, alguém segurando ele pelo cinto da calça atrás e filmar, né? Então tem essas imagens também. E tem esse processo, quer dizer, a partir desse roteiro, dessas imagens, né? Na verdade eu tive que transitar junto com esse pensamento, né? Muito lindo, essa coisa, realmente que é isso, o André fazia, ele se apropriou dessa circunstância, né? De ter que fazer um filme sobre a Biblioteca Nacional para falar sobre o livro, sobre o conhecimento, sobre o pensamento, sobre a humanidade, na verdade, né? E é engraçado que agora revendo, eu lembro até daquele livro que o Humberto Eco escreveu com o Jean-Claude Carrière, que é bem mais recente, agora coisa de, sei lá, de 10 anos atrás, que chama Não Contem com o Fim do Livro. Quando as pessoas começaram com a coisa, tem e-book, tem não sei o quê, não contem com o fim do livro. E esse filme é uma declaração, assim, tem uma coisa muito precisa, assim, né, que o livro vai resistir, né, e da importância da gente, desse gesto que é tão humano, do toque, de você, ao invés de você pegar um arquivo no seu iPad, você entrar numa biblioteca, que você vai estar com o universo ali, né, permeando o que você estiver lendo. Então, é uma coisa que cresce muito mais. Eu fiquei emocionada de rever esse filme, assim, porque assim, era um instante também que a gente estava abrindo a Extrema, e foi o primeiro filme que a gente montou dentro dessa estrutura da Extrema, né? E para mim é sempre uma experiência muito intensa. Assim, eu digo que eu mais aprendo com os livros, com os livros também, né? Com os filmes, do que faço do Algum Norte. Eu sigo muito esse fluxo de pensamento e de imagens que os materiais me trazem, né? Então é uma coisa de eu ir muito junto, assim. Se alguém quiser fazer uma pergunta, olha a Júlia. Então, Cris, eu queria puxar um assunto sobre trilha sonora, assim. Desde o filme, né, maravilhoso, que a gente teve a oportunidade de ver ontem, pela primeira vez, como o Ribão também comentou, que a gente está conhecendo mais de perto o Carlão, né, Carlos Reichenbach. O filme me impactou muito, eu dormi pensando e acordei pensando naquele filme. E hoje, né, vendo os 3 filmes, a gente percebe a importância da trilha em vários desses trabalhos, né? E no trabalho, pelo menos no trabalho, no segundo filme, você assina também edição de som, né? Então, assim, fiquei curiosa pensando como que você funciona na montagem, no trabalho mesmo, da montagem, né? Como é que você se relaciona com essas trilhas que são tão marcantes e importantes para a constituição material mesmo dos filmes, mas do ritmo, né? Assim, se você
Você ouve, antes você escuta, e qual que é a colaboração também dos diretores diretamente? Claro que provavelmente as trilhas são escolhidas, selecionadas, mas a relação entre a imagem e a trilha na montagem, você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse aspecto do seu trabalho de montadora, que é muito marcante, né? Nesses filmes que a gente assistiu. Podia fazer junto? Se for outro assunto, melhor talvez não, né? Eu acho assim, você tocou num assunto que para mim é uma briga eterna no cinema. Não no caso do Carlão, nem do André, nada, mas em geral. Porque a gente tem poucas pessoas que têm formação realmente para fazer música para cinema. Você tem músicos e um espaço que eles têm de trabalho é muita publicidade. Então vem com vício, né? E eles têm o vício também de querer ter o corte final para fazer a música. E que é um dano enorme para a música deles, para o meu trabalho e para o filme. Porque é a música que me dá o tempo final do filme. Ela altera meu corte. Ela, assim, eles não entendem que eu coloco a música numa instância superior ao meu trabalho. Porque a música altera meu corte. Ela que me dá esse tempo final justo, né, do filme. Então, assim, para mim, é um momento, inclusive, que eu adoro, assim, o momento que a gente coloca a música e tal. No caso do Alma Corsária, assim, foi mais facilitador ainda, porque o Carlão já filmou com a maior parte das músicas. Ele punha como playback, e era uma coisa assim, que ele filmava, né, o Alma Corsária foi todo dublado. Muitas vezes as pessoas não percebem, porque a gente teve um trabalho muito fino, foi muito bom poder trocar microfone, se é exterior, se é interior, poder distanciar, que é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem. Você vê filme dublado, fica toda a voz no mesmo plano. E a gente pôde trabalhar esses planos de vozes na dublagem do Alma Corsária, né? E ele punha a música ele já filmava com aquele playback da música. Então já vem tudo já meio pronto, né? O ritmo, né? O tom, a atmosfera, já vem tudo junto ali. E aí, assim, me norteia, a música me norteia mesmo, né? No filme da Lina também, a Lina é musicista, né? Então ela já trouxe, assim, a escolha das músicas foi muito apropriada, foi muito, né, cuidada, né? Muito... com uma sabedoria, né? Um conhecimento musical. E daí, assim, essa coisa de eu ter assinado a edição de som, antigamente, quando a gente montava na Moviola, muitas vezes a gente editava o som. Eu acho muito melhor agora que tem os editores de som mesmo, né? E muitas vezes a montagem exige tanto da gente, que é muito material, muito tempo, que a gente não vai ter aquela energia para construir o som. E eu nem sei mexer nos programas de edição de som agora, né? Então fazia meramente por uma circunstância. E aí eu tive o privilégio de fazer com o Zé Luiz Sassi, a gente ganhou o prêmio de edição de som. Eu falei, Zé, foi por causa daquele sal de fruta que a gente colocou no copo, né? Que foi o toquinho, falou, vamos botar o sonzinho aqui, né? Mas é muito mais o trabalho dele muito mais mérito dele do que meu, no caso a edição de som do filme, né? Eu mais fiquei do lado dele, foi uma coisa... Eu aproveitei mais um pouquinho da companhia do Zé Luiz, no caso da edição de som e a mixagem desse filme, né? E no caso do Biblioteca Nacional, o Mário Manga, que fez a música, que é outro luxo também. Porque ele tem essa capacidade de entender o sentido do que está sendo tratado no filme, a atmosfera e tal. E trouxe essa trilha tão bonita também, que aí ia me ajudando. Isso só me ajuda, assim, na verdade. Eu sou bem refém da música para o corte final do filme, assim. Não sei se eu te respondi tudo. Mas no caso do Vassourinha tem uma intervenção na música, né? Porque o filme vai levando a música, e não só a música, mas as imagens também, a rasura, né? Assim, vai tendo o disco arranhado, a música ao contrário.
E como é que foi isso, né? Porque nesse lugar há uma intervenção sobre a música, né? Pronto, eu queria te perguntar sobre o Vassourinha justamente, assim, porque é um filme que é isso, se faz a montagem e o desafio de ter uma intenção biográfica, mas de isso não encerrar a potência do próprio Vassourinha, né, que faleceu muito novo, né, muito jovem, num período já distante nosso, e como que foi lidar mesmo com esse material de arquivo para construir essa pessoa a partir desse material, né? Aqui de novo eu estou lidando com um diretor genial. Assim, genial e um montador genial também. O Carlos Adriano é um dos poucos diretores que eu digo que pode tranquilamente montar o próprio filme, que vai ficar perfeito, vai ficar lindo, entendeu? Vai ser justo. E aí esse filme, na verdade, eu fui convidada para montar, provavelmente por indicação do Carlão Rauschenbach, porque ia ser o primeiro filme que ele ia montar no processo digital, que ele sempre tinha montado na Moviola antes, né? Então ele me pediu para montar o filme. E eu considero um privilégio, porque é o único filme dele que não foi montado por ele, né? Mas assim, ele já tinha muito estruturado na cabeça dele o que ele queria, porque era essa coisa da incompletude, né? Nada se completa ali, nenhuma informação. Você tem as páginas do jornal, você não consegue ler inteiro, você lê um pedacinho, são esses fiapos de informação que existe sobre Vassourinha, que foi um super sucesso na época dele, mas não tem uma imagem dele em movimento, sabe? Tem muito pouca foto, tanto é que as fotos são muito repetidas no filme, né? E os discos eram aqueles discos de... nem sei se era vinil já naquela época, entendeu? Então, assim, na verdade a intenção era essa, era trabalhar essa incompletude, né? Mas ele já tinha isso muito bem desenhado, que imagens que ele queria usar e tal. E ele teve um entendimento muito bom, muito bonito entre a gente, assim, né? Inclusive e teve um trabalho adicional, que foi da edição de som do Eduardo Santos Mendes, que é também um puta editor de som. Então teve muitos efeitos que eles usaram depois na edição de som, mesmo essa coisa de fazer a música vir ao contrário e tal. Isso é uma coisa que já estava pensada, a gente montou já com essa estrutura, mas que eles fizeram depois durante a edição de som, né? É outro filme que é um luxo também, fotografia do Carlos Rauschenbach, né? Direção do Carlos Adriano, edição de som do Eduardo Santos Mendes, mixagem do Zé Luiz Sasso. Eu só tinha que cuidar para não estragar no meio ali, né? Porque está tudo já muito, muito pronto, muito bonito já, né? Muito... É um outro trabalho assim que eu gosto muito, assim, eu tenho muito prazer de ter feito, muito orgulho até de ter feito esse filme. Aquela câmera no cemitério ali é do Carlão, cara. É do Carlão, é. Consegue fazer uma coisa feliz, assim, né? Um passeio no cemitério. Isso, tem uma coisa que ao mesmo tempo que é com a morte, mas também é a música, né? Também tem uma coisa de ter esse outro olhar em cima da morte, né? Não ser uma coisa... Porque a intenção, assim, é quase mostrar a não biografia dele. Porque não acontece, não tem dados. Não funciona nesse filme. Exato, o não, o que falta, né? Você tem mais falta do que presença das coisas ali, né? E ao mesmo tempo tem isso da música dele, que era muito leve, né? Muito também. Então, tinha esse sentido, assim, acho que o Carlão trouxe essa luminosidade, né? Na foto dele ali. Comentário, pergunta, mas se alguém quiser fazer, só levantar a mão. No primeiro Vassourinha, como que você elaborou aquela de fazer a imagem fixa em movimento? Você não tinha nenhuma imagem em movimento, né? Como é que você pensou antes, você foi testando? Não, tinha coisa de animação, imagens animadas já. Né? Na parte que tem as fotos lá dele, já tinha, essas imagens já vieram animadas para mim. O que tem de imagem em movimento mesmo é o final, que é o que o Carlão filmou. O resto é tudo animação.
Não é da montagem, é animação. Não só aproveitar também esse momento, a gente amanhã tem um novo momento de conversa, mas eu acho que estava falando no começo, assim, como a gente fazer essa mostra a partir do seu trabalho é também a possibilidade de a gente olhar para a história do cinema brasileiro recente dos últimos 40 anos, também nessas interrupções, naquilo que falta. No nosso processo também de construção de curadoria, a gente se deparou com questões ligadas diretamente à preservação, aos filmes que não existem, que não estão aí. A gente tinha vários desejos de programar filmes na mostra que não puderam se concretizar também por causa disso. Né? A gente estava falando filmes do Denoir de Oliveira, enfim, ou filme do Denoir, Nós de Valor, Nós de Fato, alguns outros trabalhos também. Então, como uma das forças, da potência do seu trabalho, da sua filmografia, também nos possibilitar essa iluminação sobre a história do cinema brasileiro recente, da possibilidade de escrever outras histórias, entendendo justamente esses desafios que se colocam, diversos, assim, principalmente a partir dessa ideia da falta, eu acho. A falta também impossibilita que se construa, que se escreva essa história, que se façam novas associações, outras... como, por exemplo, no trabalho, na sessão de hoje, assim, são 3 filmes muito diferentes, de textura, de que foi feito, vídeo, película, de linguagem, de proposta de relação de mundo. E aí isso me vem a palavra da invenção, enfim, o cinema de invenção, essa expressão que o Jário Ferreira cunhou, popularizou, que se usou muito para falar do trabalho do próprio Carlão, do Carlos Reichenbach, e como a invenção é também esse exercício de desnaturalizar aquilo que já está muito sedimentado e muito naturalizado. Então, seja um prédio, seja a Biblioteca Nacional, seja o livro, ou então essa descoberta que possibilita novos encontros como com o Vassourinha, ou com essa elite paulistana como a Lina Chanier faz, enfim. E aí talvez te ouvir um pouco sobre essa ideia de invenção, o que você sente em relação a isso para o seu trabalho de montagem, assim, uma vez que essa palavra volta sempre, muitas vezes. É que, na verdade, assim, eu acho que o cinema, a essência do cinema é a busca, não é o que está posto já. Então, assim, e eu me conectei intuitivamente, porque foi o cinema que me aqueceu o coração, foi o cinema que acendeu luzes na minha cabeça, que era esse cinema exatamente que saía desse registro do que estava posto como regra, como protocolo do cinema, Então, sempre a gente parte de uma coisa... Eu lembro que o André sempre falava assim, olha, se eu já souber uma coisa, eu não quero fazer mais. Porque já sei. Então, é sempre um processo de busca. Então, a invenção, na verdade, é você buscar caminhos e soluções. E o Carlão Reichenbach falava uma coisa muito linda, que na verdade era uma frase do Roberto Santos, que a gente tinha que transformar as precariedades que a gente tinha em elementos de criação. Então você não tem aquele cenário, não sei o quê, mas você vai inventar uma forma de traduzir a imagem que você quer colocar lá. Isso, enquanto processo, é muito mais rico, porque é mais fácil você ter o dinheiro, aí você contrata o diretor de arte, aí você põe lá tudo do jeito que o cinema já disse que tem que ser, é mais fácil, Agora, o que cria uma tensão, um movimento, um calor no processo? É exatamente isso, é que você está com o pé na beira do abismo, você tem que prestar atenção como você anda, você tem que reinventar o seu andar, para conseguir chegar num ponto que você quer chegar. Então, isso como processo de trabalho é uma coisa que eu valorizo muito, eu cuido muito disso. Eu costumo dizer que quando eu vou montar um filme, a minha intenção maior, claro que a gente não consegue totalmente, é virar uma página em branco. Não ter nada antes, ter toda a descoberta pela frente, E o meu trânsito durante o processo é uma coisa assim que eu... Às vezes tem filme que parece que está tudo certo e dá um incômodo, porque tem alguma coisa que está muito errada ali, entendeu? Talvez isso de estar tudo certinho ali. Então, aí isso me provoca insônia, me faz ficar dias de muita inquietação, até eu entender o que é, até eu mexer, ou até puxar a carta que vai desmontar o castelo e vai fazer eu recriar, reconstruir essa edificação, E daí o filme surge. É muito lindo isso, porque é surpreendente.
E eu quero essa surpresa para mim também, né? Então, eu acho que esses cinemas, assim, esse cinema, na verdade, que foi uma coisa realmente intuitiva, não teve nenhuma arquitetura de falar, não, eu vou por aqui. Não, fui por onde eu me senti feliz, onde eu queria estar. E eu acho que me trouxe, hoje eu agradeço ter seguido esse caminho, porque ele é muito enriquecedor. Eu mais aprendo do que eu faço alguma coisa nos filmes. Porque é essa coisa de você ter que encontrar, você tem que ter uma busca, tem que ter dúvida, tem que ter frio na espinha, senão não vale, né? Queimando o horário já. Não, eu só queria pegar isso que você diz, né? Assim, o pensamento de montagem para nós é esse mesmo, né? Assim, o que a gente sente como uma grande contribuição que nos conecta desde lá do Paulo Emílio, né? Que você já cita algumas vezes, né? Na entrevista que está no catálogo, convido todo mundo a ler essa entrevista que a gente fez com a Cris. E passando pelo Carlão, pelo Tonati, por essas parcerias históricas, pela Raquel Gerber, e chegando agora assim, nessa contemporaneidade, né, com o Adirley, com o Thiago Mendonça. Então, assim, de certa maneira, olhar para esse seu trabalho de montagem nos permite encontrar um veio dessa invenção por uma história do cinema brasileiro recente, assim, é uma alegria enorme para a gente toda vez que a gente pode te ouvir, né, falar sobre isso, assim. E eu teria outras coisas para falar, mas acho que a gente pode deixar para os próximos debates, né, para não queimar as próximas sessões. Mas muito obrigado a todo mundo, e obrigado, Cris, por essa conversa. A gente continua.